Oi, turma! Vamos para a próxima aula? Então, o tema da próxima aula é o Harry Potter. Vamos iniciar trabalhando o fundo dessa pintura, tá? Para esse fundo, nós vamos precisar de um pituá, número 6. Aí, vocês podem estar usando o de sua melhor preferência, tá? Deixa eu só arrumar essa iluminação. Opa. Então, esse fundo, nós vamos trabalhar ele com o verde musgo claro, diluente, tá? Então, aqui na minha bandejinha eu já vou misturar. E também, nós vamos utilizar um stencil de tijolinhos, tá? Então, sempre rente ao risco, utilizando movimentos circulares, tá? Na bandejinha, eu também gosto de deixar um pouquinho de sol diluente, para ajudar a terminar a espalhar essa tinta, tá? Lembrando que tem vídeos do início, você rolando a barra aí do Facebook, você vai ver, tem o primeiro vídeo de boas-vindas e depois o vídeo de materiais, né, sugestivos para trabalhar. E ali eu também já dou uma introdução de como você pintar em toalhas, né? De como eu fiz para passar a cola na tabuinha. De como a gente transfere o risco, tá? Tá tudo explicadinho lá. No segundo vídeo desse curso,
que é onde estão os materiais, tá bom? Por isso que esse aqui eu já iniciei fazendo a pintura do fundo. Fazer um pouco mais de mistura. Essa parte aqui, eu gosto de deixar ela um pouco mais clara, porque é onde eu vou trabalhar com o nome da criança, né? Então, eu vou colocar um pouco de branco nesse verde musgo claro, pra deixar um tom mais claro no meu trabalho, certo? Não esqueça de que sempre nessa misturinha, colocar diluente. Aqui eu preciso virar, né, pra segurar aqui a beira da minha toalha. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui faltou não, a minha tábua, ela é um pouco menorzinha, 1 centímetro a menos do tamanho da toalha. Esse branco eu deixei aqui nessa mini garrafinha, porque nele eu misturei Fashion Colors Incolor, diluente, o branco e um pouco desse cristal, tá? Essa mistura fica bem bonita no fundo, que ela dá um leve brilho, nada forte. E a outra coisa, o tema Harry Potter, ele é um tema unissex, né? Não é só de menino, nem só de menina. Ele atende a todos. E outra coisa, caso você
queira ampliar esse risco, você pode estar pintando numa camiseta, numa almofada, numa fronha. Que é aquilo que eu falo, em qualquer peça que você desejar. Feito o preparo do fundo, a gente vai agora trabalhar com a sombra ao redor do personagem. Essa sombra vai ser com uma esquinha do sépia, tá? E sempre com a ajuda de diluente, caso haja necessidade para espalhar a tinta. Então, tinta cantinho do pincel, tiro o excesso na bandejinha, pego um pouquinho do diluente e vamos fazer esse contorno ao redor do personagem com movimento circular, tá? Eu vou mexer um pouquinho aqui na câmera, porque o cabo do pincel tá batendo. Sempre tiro o excesso, um pouquinho de diluente. Quando pega muito tinta, você põe mais diluente para espalhar, tá? Aí, aqui, ó, só vou até essa parte. E vou terminando até acabar a tinta do meu pincel, tá? Agora, eu vou pro outro lado. Para minha mão não ficar em cima aqui, vou virar a peça. Pra não atrapalhar a visão de vocês. Aqui a mesma coisa, termina até acabar toda a tinta do pincel.
Gente, no Google, tem lá você joga Net Fontes. Lá você consegue as fontes de todos os personagens, tá? Se você quiser personalizar certinho, conforme o tema, aí lá você encontra. Aí você escreve lá na fonte, Harry Potter, aí põe o nome da criança, vai sair certinho. Para quem não deseja, não gosta, né, de usar stencil, eu prefiro ir com stencil mesmo, porque é mais prático, mais rápido. E agora, na bandejinha, um pincel seco, a gente vai pôr aqui, ó, cerâmica. Nossa, ó, tá vendo? Isso aqui é o que dá de pegar tinta próxima do seu trabalho. Nunca façam isso, por isso que eu falo, abra o potinho longe. Vou pegar um pouco de diluente pra tá espalhando isso. Um pouco da tinta do fundo, verde musgo claro, para acertar. Pronto. Então, eu peguei esses dois tons, pego um pouquinho de um, do outro, vou no meu paninho, tiro o excesso, tá? Põe um pouco mais do CEP, tirei o excesso. Toda vez que eu vou trabalhar com stencil, eu preciso tirar o excesso da tinta. Aí, eu centralizo aqui o stencil, tá vendo? Vai ficar um pedaço de tijolinho pra esse lado e um desse, pra sempre tá em simetria, não ficar torto. Aí, com o pincel, a mão bem leve, movimentos circulares, eu vou pintando os tijolinhos. Próximo do personagem, eu vou deixar um pouco mais escuro esses tijolinhos, tá? Aí, aqui eu vou deixar mais clarinho, fazendo só alguns, porque aqui eu vou depois personalizar, colocar o nome da criança, tá bom? Se você tem dificuldade de tá segurando o stencil, coloca um pedaço de fita crepe, tá? A fita crepe, ela é uma ferramenta que não pode faltar aí nos seus trabalhos. Ó. Repetindo, vou pegar um pouquinho mais de tinta. Aqui em cima eu achei que falta um pouquinho de tijolo.
Onde deu uma borradinha, eu vou limpo. Deixa eu acertar aqui de novo, que não gostei. Agora até achar um certo aqui, peraí. Encaixou. Aí a gente desce, encaixa a última linha. Os tijolos eu não faço certinho, que como se fosse uma construção antiga, só fica os pedaços de alguns tijolinhos, sabe? É mais pra fazer a decoração aqui mesmo, pra não ficar em aquela coisa sem nada. E aqui a gente faz os clarinhos, pra depois poder personalizar, tá? Os últimos aqui, ó, posso até deixar um pouco mais escuro. Porque o nome não vai chegar até o canto, né? E sempre você tenta encaixar linha com linha. Tá vendo, ó? Linha com linha. É isso aí. E cuidado, ó. Não percebi aqui. Deixei entrar tinta. Então, vamos passar para a próxima etapa. O rosto do nosso personagem. Deixa eu centralizar aqui. Então, o rosto dele, vamos fazer a base com salmão bebê. Pincelzinho número 6. Aqui eu deixo só esfregar bastante, pra sair essa mancha aqui do stencil.
Isso a gente consegue fazer porque está úmido. Pintando a orelha. Se você deixar secar essa tinta para fazer esse retoque, aí você vai ter que passar um pouquinho de álcool em gel, tá? Deixa eu só arrumar essa pontinha da orelha aqui, que faltou a sombra. Para fazer a base, eu sempre gosto de usar a tinta com diluente. Então, antes de eu começar a pintura, ou eu coloco essa misturinha na bandejinha, ou eu já coloco no potinho de tinta, tá? Então, como eu uso bastante, sei que eu vou usar bastante esses dias para gravar as aulas, eu já faço essa misturinha no próprio pote. Tá bom? Aqui eu deixei cobrir a orelha também. Quando acontece isso, aí eu passo mais de uma demão de salmão, bebê. Eu espero secar, passo agora, né? Vou esperar secar, depois eu faço um outro retoque. Em volta da boca. Posso passar também por cima da armação do óculos, tá? Esse risquinho da boca também posso passar. Então, toda a armação do óculos, eu passei um salmão, tá? Vou passar por cima da sobrancelha também. Agora, próximo aqui da franja, pego a tinta assim, tiro o excesso e vou entrando esse salmão aqui, tá? Desse lado, a mesma coisa.
Agora, vamos para a primeira sombra. Primeira sombra com o pêssego. Cantinho do pincel. Sombra aqui no pescocinho, embaixo do queixo. O Harry, ele tem um rosto meio quadradinho, né? Então, ó, eu risco aqui e risco aqui. Aí, agora eu espalho. Mesma coisa do outro lado. Um risco e desço. Tá certo? Essa sombra aqui, ó, do lado da armação. Em cima aqui do buraquinho da narina. Aqui embaixo. E do ladinho. Percebe, ó, que sempre tiquinho de tinta. E abaixo aqui do lábio. Essa aqui eu não faço curvada, tá? Essa é reta. Sombra aqui em cima, da onde tá, ó, o suporte aqui do óculos que gruda uma lente na outra, tá? Embaixo dos olhos. Do outro também. Tem um pelinho ali. Deixa eu ver. Mais um pouquinho aqui no nariz. A primeira sombra do menininho já está pronta. Vamos para a luz. Mas antes disso, deixa eu fazer um contorno mais preciso aqui nesse rosto, ó. Salmão bebê. Porque eu tô vendo que tá parecendo carbono ainda. Conforme a gente vai preenchendo, a gente vai percebendo onde precisa retocar. Agora, vamos com branco.
cantinho do pincel. Aí, aqui é reto. E desce um pouquinho. Espada. Esse lado também a mesma coisa. Vamos no queixo. E agora, aqui, aqui. Vou pegar um pincel menor para iluminar os cantinhos aqui do nariz. Tô com 0,421. Tá com carinha de header, né? Vamos para nossa segunda sombra. Que é o Jatobá Claro. Jatobá Claro, vamos lá. É uma mistura que eu faço com pêssego, marrom café e jatobá e diluente. As 3 cores, você vai utilizar a mesma quantidade, tá? Uma esquinha de tinta para marcar a narina. Desce aqui um pouquinho. Aí, aqui, ó, a gente tem que fazer uma marcaçãozinha, formando um triângulo de ponta cabeça. Aproveitando o pincel menorzinho, vamos fazer a sombra aqui, que é retinha. Toda vez que eu pinto esse, desculpa,
Esse personagem eu lembro do meu filho. A de ontem, que foi a Rapunzel, eu lembro da minha filha. Não sei se vocês também são assim. Aí aqui, ó, a gente acentua aquela sombra que tinha feito anteriormente com o pêssego. E vamos fazer a do olho. Pegar um pincel maior, 4, fazer essa sombra aqui do cabelo. Do pescoço. Aqui eu vou iluminar um pouquinho mais de branco. E aqui também. Que conforme vai secando, gente, vai tendo a necessidade de colocar mais luz, tá? Eu vou fazer a bochecha dele com um pouquinho de coral. Vou colocar aqui, ó, aqui, aqui. Tiro o excesso, limpei meu pincel. Gosto de passar o dedo pra dar uma espalhada, não ficar marca. Ilumina um pouco mais com branco.
Vamos pegar o jatobá para fazer a sombra extra. Cantinho do pincel. Passando aqui, ó, mas eu não tiro todo a cor do coral, tá? Só um pouquinho aqui na parte de baixo. Descendo aqui pro queixo um pouquinho. A boquinha. Aqui faltou a covinha. Vai fazendo com batidinho, ó. Agora nós vamos preencher pegar um pincel pequenininho, ó. Vou usar o 441 Tô passando papaya. E um pouco de diluente. Vou iluminar com salmão bebê. A sombra, eu vou usar um pouquinho do mauve. Um pouquinho de branco.
E a divisão, vou fazer com o marrom. Colocando um pouquinho de aquarela silk no meu marrom para ele ficar mais fininho. Vou aproveitar um pouquinho desse marrom, uma esquinha só. Vou espalhar aqui. E já colocar, deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Vou pegar um jatobá. Acentuar mais essa sombra. Agora branco, tá? Pra contornar ao redor da boca. Arrumando as narinas, né? Já fazendo todo o acabamento desse rosto.
bonito o nosso menino, né? Então, vamos, próximo passo, o olho. Vou começar pela esclera, com branco. Vou dar uma dica pra vocês do que eu gosto de fazer pra deixar o olho bem certinho, ó, a íris. Vou pegar um stencil de bolinha. Aí aqui, ó, eu vou vendo qual é o tamanho que se encaixa essa íris. E aqui eu sei que tá metade dela. Não tá ela inteira. Tá vendo? Ó, encaixou esse tamanho. Só que aqui em cima não tá redondinho. Aí eu fecho com um pedaço de fita crepe, ó. Então, ficou tipo que quase uma meia lua. Aí eu venho com azul hortênsia. E vou com batidinhos. Então, eu marquei certinho o tamanho da íris. Vou pro próximo olho, posiciono. E também faço a mesma coisa. Batidinhas, ó. Como não tem um pituá desse tamanho, a gente vai com um pincelzinho. Eu tô aqui com 4. Tira com cuidado, certo? Agora, com um pouquinho de cinza, vou fazer uma pequena sombra aqui, ó, no cantinho do olho. Aqui também. Nesse outro cantinho também. Pegar um pouquinho de branco, iluminar um pouco mais essa boca aqui. Agora, a íris, eu vou escurecer com azul petróleo, tá?
pego um pouquinho de branco, coloco aqui no centro da íris, para iluminar. Certo? Agora, nós vamos pegar um filete de sua preferência. Deixa eu pegar um aqui. Eu vou com o Darklex 00062, tá? Mas vocês podem ir com qual vocês desejarem. E eu vou contornar a íris. Aqui em cima, eu posso deixar mais escuro. Vai com batidinho. Antes de fazer a pupila, eu já faço o contorno do olho. Ó, agora eu peguei esse castelo aqui. Comprei ele, vamos ver se é bom. Não gostei. Aí, aqui, ó, eu desço um pouquinho do preto. Aqui também. E termino com o rústico. Não, vou fazer com marrom. Aqui saiu um pedacinho fora.
Já conserto. Tocando azul petróleo. E eu tenho que retocar uma sombra aqui, ó. Vou pegar o jatobá claro. Esse cantinho aqui, ó. Mais sombra aqui também. Agora com o preto, vamos fazer a pupila. Se você quiser, pode usar um pinta-bolinhas grande ou também o extenso, tá? Aí, os cantinhos do olho, eu completo com o petróleo. Esses cantinhos aqui em cima. Certo? Agora a gente vai usar pinta-bolinhas. Esse pinta-bolinhas você encontra na casa de cosméticos, tá? Naquele setor de que fica as coisas pra decoração de unha. Deixa eu só pegar um marrom aqui. E fazer o contorno da pálpebra, que eu esqueci. Porque depois eu vou fazer a armação do óculos e não vai dar pra fazer. Tá? E já vamos aproveitar que estamos com marrom. Vamos fazer essa sobrancelha. Vou usar um pouco de rústico também, para escurecer ela. Fazendo como se fosse batidinhos, tá? Pra não ficar aquela coisa chapada, retinha. Vou pôr um pouquinho de rústico aqui dentro também. Ficou meio estranho assim, mas é que falta a armação, né, gente? Então, vamos pro ponto de luz. Então, como eu falei, pinta-bolinhas vocês encontram em loja de cosméticos, tá bom?
mais luz aqui. Um pouquinho de branco no filete. Então, está aí o nosso primeira parte da aula do nosso Harry Potter. Ai, desculpa. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula a gente volta com cabelo e a armação do óculos, tá bom? Ah, deixa eu já aproveitar o marronzinho aqui, ó. E já fazer a cicatriz que ele tem aqui. E é isso aí, turma. Até a próxima aula. Beijos!